Bem, acho que entendi tudo. Agora mal posso esperar para colocar em prática tudo o que me ensinaste. Na verdade, devo fotografar uma festa no escritório. Comprei uma grande lente angular para tirar fotografias de grupo. Bem, essa pode ser a objetiva adequada para este tipo de trabalho, pois tem um comprimento focal curto e permite ter um ângulo muito amplo de visão. E em espaços reduzidos permite que sejas capaz de fotografar pessoas, mesmo fotografando muitas pessoas juntas, capaz de incluí-las no enquadramento. Sim, sem ter de estar sempre a dizer, não, espera, pinta ali. Mas deves ter muito cuidado porque a grande angular, de qualquer maneira, como está muito longe da visão humana, é uma objetiva que também leva facilmente a erros de perspectiva. Digamos, uma distorção, porque se mantiveres a objetiva perpendicular ao eixo óptico, praticamente quando o teu plano é paralelo ao dos sujeitos, não introduzes distorção de forma muito visível, mas é suficiente inclinar a máquina fotográfica ligeiramente para cima ou para baixo e imediatamente as linhas verticais vão convergir para cima ou para baixo, basicamente. E então obtens uma perspectiva visivelmente deformada. Os indivíduos tendem a ser alongados nas linhas verticais e tudo isto parece muito pouco natural. Outra coisa, com um amplo ângulo de visão, aquelas pessoas que estão nas bordas do enquadramento tenderão a ser mais distorcidas, mais alongadas. Por isso, é sempre bom manter o tema no centro do enquadramento e deixar à volta os elementos que introduzem talvez menores perturbações na imagem final devido à sua deformação. Então deixar um pouco de espaço entre o tema e o resto. Sim, quando possível, tenta agrupar os indivíduos no centro da foto, deixando apenas um pouco de espaço livre ao redor. Esse defeito é evidente mesmo com teleobjetivas. Bem, pensa, as objetivas têm, até mesmo elas apresentam defeitos de perspectiva, mas são muito diferentes daqueles introduzidos pelas objetivas de ângulos. Digamos que não são o ideal para este tipo de fotografia, porque a lente teleobjetiva, diferentemente da visão normal do olho humano, é mais adequada para fotografar objetos colocados em grandes distâncias. Por isso, com temas posicionados muito perto, tornam muito estreito o campo de visão e limitam muito a parte enquadrada do tema e arrisca-se a um espalmamento excessivo do plano de perspectiva. Para além disso, com a lente teleobjetiva há que ter muito cuidado porque introduz dois tipos de defeitos, uma vez que, utilizando uma óptica longa, tende a ter uma profundidade de campo muito mais limitada. Ah, sim. Lembras-te? Quando falámos sobre a profundidade de campo, falámos da influência que a distância focal tem sobre esses fatores. E, portanto, ter uma profundidade de campo limitada torna crítica também a focagem. Deve estar muito atento para a distância em que focas e fazer cair numa zona de nitidez aceitável todos os elementos que compõem o teu enquadramento. Outra falha é também o risco de fazer imagens distorcidas, uma vez que o alongamento da distância focal vai ampliar o tema cada vez mais, e por isso se ampliarão também as pequenas vibrações que fazes, segurando a máquina fotográfica. E também os elementos em movimento podem parecer mais distorcidos na imagem. Por isso é aconselhável o uso de lentes de telefoto com uma velocidade do obturador muito mais rápida para evitar isso. E então, dito isto, quais são os temas típicos com os quais usarias uma teleobjetiva? Bem, normalmente usam-se teleobjetivas para fotografar animais selvagens à distância, portanto reportagens sobre a natureza, ou para eventos desportivos onde não podes observar de perto a ação dos atletas, ou basicamente em qualquer situação onde não podes aproximar-te muito bem do tema, e também em detalhes em fotografia de arquitetura, imagens deste tipo, em que de qualquer maneira a distância entre ti e o tema não vai estragar a perspectiva. Também para os problemas que eu disse antes, a dificuldade de precisão óptica usando objetivas de focagem muito longa, pensa que, em anos recentes, os fabricantes têm incorporado neste tipo de óptica mecanismos de focagem automática com motores ultrassónicos que permitem focar de forma muito mais rápida e, acima de tudo, mais eficiente. Então, a focagem automática vai resolver todos os meus problemas. Sim, a focagem automática é muito mais rápida e precisa, permitindo focar na maioria das situações. Geralmente existem dois modos de focagem automática que são encontrados em todos os dispositivos reflex. Há um modo singular, onde basicamente através de um seletor semelhante a um joystick que encontras na parte traseira da máquina fotográfica, podes escolher qual a parte do enquadramento a usar para fazer o teu foco, após o que, ao pressionar o botão do obturador, o seletor acende apenas quando a focagem é correta, tendo em conta a distância do tema e
ouve-se um sinal sonoro que te dá a confirmação de que a focagem ocorreu, após o qual podes reenquadrar, a distância do foco irá permanecer inalterada. Este tipo de focagem ainda é útil para temas que não se afastam ou aproximam do fotógrafo. No outro caso, para temas em movimento, usa-se o modo contínuo de focagem automática. Concentras-te num tema particular e, contanto que mantenhas o botão do obturador metade deprimido, o foco automático continuará a focar mesmo que o tema se afaste ou aproxime da tua máquina fotográfica. E então podes sempre manter o tema focado, mesmo que esteja em movimento. Este sim, este é um grande sistema. Isso significa que nunca me vou enganar. Não, na verdade, o mesmo sistema de focagem automática pode cometer erros, porque pode ser induzido em erro. Porque, para focar à distância certa, procura sempre o elemento mais nítido no enquadramento e o mais contrastado. E por isso, com tramas muito densas ou temas que fazem reflexo, podemos nos enganar. Hum. E se entre ti e o objeto se interpõe um outro elemento, pode incidir sobre ele, então em certas situações também podem conduzir a erros. Podias não me ter dito isso. Eu pensava mesmo que era um sistema infalível. Isto só quer dizer que às vezes deves fazer um bocadinho de esforço e focar manualmente. Está bem. Em todas as máquinas fotográficas com autofocagem há ainda um interruptor para mudar o foco de automático para manual. Portanto, colocando-o em modo foco manual, vais precisar de rodar o anel da lente anterior para focar a tua imagem e vais ver quanto a imagem é realmente focada olhando para a imagem no vidro fosco do teu visor. Pensa que nas velhas reflex havia muitas mais referências para avaliar o foco manual adequado porque era o único disponível. Assim, também naquele caso se girava o anel da lente para focar, mas dentro da lente tínhamos, antes de mais, o estigmómetro, que praticamente era um dispositivo que divide a imagem em duas partes, e tu, girando a roda, estavas certo de obter o foco adequado apenas quando as duas partes da imagem se conjugavam bem. Em torno deste dispositivo havia todo um anel de microprismas. O que são? São muitos e pequenos elementos de forma de prisma que ficam realmente transparentes somente quando o foco está à distância correta. Este sistema é mais útil do que o estigmómetro se os objetos não têm as formas geométricas bem definidas ou se a luz é pouca, porque neste caso o estigmómetro não se pode utilizar. E há outros truques para ter sempre um foco perfeito? Bem, para evitar cometer erros, geralmente tenta, entretanto, estar o mais próximo possível do ponto de foco adequado. Quando não conseguires, porque a imagem está muito escura ou não é visível no visor, tenta fechar o mais possível o diafragma. Portanto, define um par de velocidade do obturador, a abertura que te permitirá maximizar a profundidade de campo, de modo a compensar eventuais erros de foco. Está bem.